cargo europeu? Eu ouvi o que disse ontem o embaixador António Teixeira Correia. O próprio candidato disse que nós não apoiaríamos António Costa. À partida, nós apresentámos 2 moções de censura contra António Costa. Nós não vamos apoiar António Costa. Nem sendo português, como disse o candidato? Nós apoiámos o que nós não queremos para o nosso país, não queremos para a Europa. O que disse o nosso candidato é que alguém que foi primeiro-ministro, em Portugal como em toda a Europa, é objetivamente um candidato que pode ser apresentado ao Conselho Europeu. Agora, pode o Chega a apoiar António Costa? É evidente que não, nós apresentámos 2 moções de censura ao governo de António Costa, foi dos piores primeiros-ministros que nós já tivemos. Ora, eu não quero para a Europa o desastre que nós tivemos em Portugal. Eu não quero para a Europa o que aconteceu em Portugal. Eu não quero que daqui a uns meses ou anos tenhamos a queda da Comissão Europeia ou do Conselho Europeu por causa de um caso de corrupção. Portanto, é importante que as pessoas saibam isto. O Chega, tal como está sendo na Madeira, enquanto já se venderam, o Chega é coerente nestas posições. O Chega não apoiará ninguém que não representa os nossos valores e muito mais alguém como António Costa, com o qual lutámos frontalmente. Ontem, e isso ficou dito. António Teixeira Correia dizia que essa decisão de não apoiar ainda estaria dependente de uma conversa com António Costa para saber se o Primeiro-Ministro ou o ex-Primeiro-Ministro estaria aberto a fazer o que fez diferente em Portugal. Bom, não, eu tenho toda a razão. Eu imagino que o Dr. António Costa dizia assim: o Chega afinal tinha razão. Eu estive mal durante todo o meu governo. Mas é uma decisão final. Não, imagino que ele diz que fez tudo mal e que agora concorda a 100% com o Chega. Bom, então aí nós certamente que pensaríamos. Agora, não podemos é misturar as coisas. António Costa não é o nosso candidato. Pode ser o candidato do PS, do PSD, não será o candidato do Chega. Eu não vejo possível que o Chega, este António Costa, que não muda, que diz que está igual ao que estava há uns meses atrás, possa ter o apoio do Chega. Isso está fora de questão. Volto a sublinhar, tal como na Madeira, para nós há linhas absolutamente vermelhas. A corrupção é uma delas, o socialismo é outra delas. E, portanto, não faz nenhum sentido dar um apoio que vá nessa direção e isso ficou claro desde o início. Ficou nervoso ontem quando ouviu António Teixeira Correia? Eu só fico nervoso quando o Benfica perde. Só fico nervoso quando o Benfica perde. Esta manhã, António Teixeira Correia dizia que o principal adversário do Chega para estas eleições é Estás pior que a Taylor AD, Swift. é a AD, e o André Ventura tem apontado baterias ao PS. Também não há aqui uma divergência? Pelo contrário, ao dizer que é AD, mostra que AD é igual ao PS. É como uma equação. Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Significa que o PS e o PSD são iguais, são os nossos grandes adversários. Eu sei que vão querer falar sobre isto, mas eu prefiro falar sobre a imigração novamente, porque nós hoje temos o Governo a apresentar medidas sobre a imigração, que acho que é um dia importante. Antes de mais, eu queria saudar o volte-face que aparentemente o Governo teve, face àquilo que o Chega tem dito há muito tempo, só deixar entrar em Portugal quem tem contratos de trabalho, ou vistos de trabalho. Foi uma grande vitória do Chega, é preciso dizê-lo. Há 1 ano e meio atrás ninguém queria falar sobre isto, ninguém. Todos diziam que era errado, que violava isto e violava aquilo, ia contra o A e o B e o C. Hoje, segundo a imprensa que li de manhã, apesar de ainda não ter sido feito o anúncio, o Governo prepara-se para anunciar que ninguém entrará mais em Portugal sem um visto de trabalho. É uma grande vitória do Chega que eu não queria deixar de assinalar. Fomos os únicos a defender isto. Peca por tardia, evidentemente, mas é uma grande vitória nossa. Por isso mesmo, e por entendermos que o Governo deu um passo no sentido da aproximação, que do ponto de vista do diálogo é importante, o Chega apresentou hoje na Assembleia da República 3 outras medidas. Uma delas relativamente à limitação do número de pessoas por alojamento, que era uma medida que há muito tempo devia estar em vigor. Nós não podemos continuar a ter 15, 20, 30 pessoas dentro da mesma casa. Esta era uma medida que fazia sentido há muito tempo para que as juntas de freguesia tenham medidas, tenham meios legais para o fazer. A segunda é de limitar os apoios sociais a quem está há 5 anos em Portugal. E este vai ser um ponto de discussão com o Governo bastante importante. Eu não sei se o Governo vai anunciar isto hoje ou não, ou algo parecido. Na nossa perspectiva, só quem cá está ao fim de 5 anos poderá ser elegível para apoios sociais. Isto está a ser estudado por outros países. Em 2010, na Alemanha, fez-se a mesma coisa. Nós temos que começar a perceber que as pessoas que para cá vêm têm que vir como forma de integração e não terem os subsídios como chamamento à imigração. A terceira e última medida que apresentamos ainda hoje é uma facilitação, digamos assim, dos imigrantes que querem regressar voluntariamente ao seu país. E, portanto, um sistema que não tem funcionado, uma vez que Portugal permitiu que regressassem ao seu país voluntariamente pouco mais de 200 pessoas, esta lei que propomos hoje pretende agilizar esse repatriamento. No fundo, o que eu quero dizer é isto. No dia em que o Governo apresentará medidas de combate à imigração, e que nós saudamos, porque aparentemente vêm ao encontro daquilo que estamos Desta vez não é uma exigir. desilusão? Bom, eu ainda não sei as medidas, mas pelo que eu li hoje,
o Governo decidiu aproximar-se do Chega, e por isso eu não vou dizer que é uma ilusão só por politiquice. Não, desilusão. É isso, não vou dizer que é uma ilusão só por razões políticas. Se o Governo fez este caminho de aproximação à posição do Chega, eu acho que isso é de saudar. E acho que é positivo também nós sabermos marcar quando há uma aproximação positiva. Agora, se assim quiserem, a aprovação deste diploma do Governo está dependente, uma vez que o PS já disse que ia votar contra medidas como esta, a aprovação deste pacote do Governo no Parlamento estará dependente do Governo aceitar a nossa proposta de limitar a 5 anos de residência para a obtenção de novos benefícios sociais. Se isso for aprovado, se isso for aceito pela maioria, então nós temos condições de, em poucos dias, ter um grande pacote anti-imigração em Portugal, um grande pacote de regulação da imigração, que pode até ser uma inspiração para a Europa. Assim o Governo esteja disponível a encetar esse grupo de negociações. Só antes de fazerem as perguntas, e eu depois responderei, darei esta tarde instruções ao nosso grupo parlamentar, através do seu líder parlamentar, o Pedro Pinto, para constituir um grupo de trabalho permanente com o AD, com o grupo parlamentar da AD, para que tenhamos em algum tempo um pacote completo e fechado para aprovar no Parlamento com maioria absoluta de medidas de limitação da imigração. Volto a dizer, para nós este é um ponto fundamental e incontornável. Um era o visto de trabalho e o Governo aproximou-se dele e saudamos isso. 2, a necessidade de limitar apoios sociais a quem chega a Portugal, subsídios de apoios, ter que ter alguns anos de residência em Portugal. Se isso acontecer, temos condições para um grande pacote anti-imigração nas próximas semanas, talvez, ou meses em Portugal. Falou em pacote Só um segundo que eu não consigo ouvir tudo. pacote anti-imigração. Isso é um lapso de linguagem ou é objetivamente, politicamente, uma política do Chega Não, ser anti-imigração? A segunda An- questão é se sabe perfeitamente, como jurista, que para descontos iguais, direitos iguais. Qual é o risco de inconstitucionalidade dessa medida? Não, nenhuma, não há nenhum risco de inconstitucionalidade. Em 2010, na Alemanha, a Alemanha tem uma Constituição muito parecida com a nossa, a Alemanha limitou os apoios sociais dos imigrantes, vários países na Europa o estão a fazer, alguns, é verdade, não estão no espaço Schengen, mas não me perguntou do espaço Schengen, perguntou-me da Constituição. Bom, mas a Constituição Portuguesa tem uma tradição, como sabem, inspirada no artigo 1º da Constituição Alemã e na própria Constituição Alemã de 49. Portanto, nós não somos um microcosmos. Aliás, já lhe disse isso várias vezes em entrevista, você ainda não foi ler a Constituição Alemã. Sobre a questão dos subsídios. Nós temos que... Mas foi a inspiração da Constituição Portuguesa, isso lá foi, é permitido, cá também não há de ser, a não ser que nós sejamos muito mais inteligentes que os outros. Portanto, não creio que seja assim. Creio que os senhores querem arranjar motivos para ser, isso é outra coisa. Nós temos que ser claros nisto. Vou citar palavras do Ministro Alemão do Trabalho. A imigração para a Europa tem que ser uma imigração para se integrar, não chamados por subsídios a essa imigração. Chega por aí isto em cima da mesa, eu estou convencido que a maioria dos portugueses concorda com isto. Assim os senhores passem isto, verdadeiramente, porque se passarem os portugueses concordarão, de que não pode vir para Portugal beneficiar do sistema de saúde, do sistema social e de outros, quem nunca descontou para Portugal. E, portanto, se nós já temos esse problema com a saúde, ainda agora temos uma comissão de inquérito a decorrer por causa disso, nós temos que ter também... Mas nos sociais inclui a saúde, o acesso eu à estou a dar um saúde? exemplo agora. Se na saúde temos esse problema, também o temos nos apoios sociais. Os imigrantes têm apoios sociais sem descontos, com direitos diferentes dos portugueses. Mas eu não estou a falar disso, estou a dizer que os imigrantes, quando chegam, têm que ter um período de desconto antes de começarem a descontar. Depois até poderão, com o decurso do tempo, receber aquilo... Não percebi. Os imigrantes, quando chegam, terão que ter um período de desconto antes de começarem a receber. Até podem depois ter um período de maior velocidade de recebimento. Não podem a chegar cá, estar 2 meses ou 3 ou 5 e pedir subsídio de desemprego e depois irem para o seu país ficar a receber o subsídio de desemprego. Isso é que não faz sentido nenhum. Isso tem acontecido em muitos países que têm acabado com isso. Ora, eu penso que nós não somos provavelmente o país mais rico do mundo para podermos estar a dar subsídios a toda a gente de qualquer maneira. É uma regra muito simples. Quem quer beneficiar do sistema social português tem que estar cá, tem que ter contribuído de forma sustentável durante algum tempo para esse sistema. Acho que é razoável. Há com 6, diga. Tem que ler melhor a legislação também. Com 6, com 5 não. Vai, desculpe, lá se me enganei 30 dias. Diga. Já tem resposta dada em relação a essa proposta do trabalho? Já falou com a AD? Já falei com quem? Com a AD? Eu não falei com a AD. Nós não precisamos falar com a AD. Nós temos maioria absoluta no Parlamento. Só passa se nós quisermos. Portanto, é muito simples. Hoje... Então, mas ouça, mas se o Governo ainda não apresentou as medidas, porque é que nós vamos fazer um grupo de trabalho? Mas vamos ouvir as medidas do Governo. Estou a anunciar que nós já temos estas, para pôr em cima da mesa. Quando o Governo anunciar as suas, constituiremos esse grupo e esse grupo trabalhará na Assembleia da República para ter uma aprovação tão rápida quanto possível. Essa medida dos subsídios, apenas a partir dos 5 anos, era uma linha vermelha para vocês para poderem aprovar a proposta do Governo. Ainda não conhece a proposta do Governo, como acabou de dizer. Não.
já está a dizer que não a vai aprovar sem ela ou Não. vai aprovar independentemente de ter essa proposta? Pelo de Chega? contrário, quem me dera quando eu fosse Primeiro-Ministro que o líder da oposição dissesse 4 horas antes o que é que existe para aprovar as medidas. Estou a ser o mais democrata que os democratas podem ter, que é do Dr. Luís Montenegro, se nos está a ver, faça uma alteração no texto e acrescente que não há imigrantes que possam receber subsídios sociais em Portugal sem cá estar 5 anos. Mais pedagógico, mais democrático, diria mais de coração do que isto, quase que eu não posso ser. Mas só assim é que aprova. Se essa Se, medida não, não se tiver, são não medidas aprova. importantes para nós, tem que haver limites aos subsídios. Em relação às casas sobrelotadas, há muitos casos hoje em dia onde as pessoas não estão legalmente. Exato. E as câmaras já disseram que não têm capacidade É verdade. para fiscalizar. É verdade, essa é Qual é que é a o... solução? Pronto, mas esse não é um problema para o pacote legal. Não é? Isso é um problema administrativo, técnico e de logística. A Câmara de Lisboa agora diz que tem pavilhões para integrar estas pessoas. Não parece que seja uma linguagem muito apropriada, honestamente. Se fosse eu a dizê-lo, tinha caído do céu neste país, mas foi o Presidente da Câmara de Lisboa, está tudo bem. Diz que os pode pôr em pavilhões. Aqui a questão é outra. Aqui a questão é quantas pessoas podem, no máximo, estar dentro de uma casa. Se vocês olharem para a legislação internacional, não só na Europa como nos Estados Unidos, há variedíssimos países que impõem limites, quer por metro quadrado, quer por tipologia de habitação. É isso que nós temos que fazer, em vez Se de não ter... estiver legalizado, não muda nada. Não? Evidentemente, As se não pessoas tiver... tiverem- Mas isso eu já disse, se não tiver legalizado, o caminho é aeroporto da Portela e devolvido ao seu país. Se não tiver legalizado. É o mesmo que todos os outros, não é? Agora, estou a falar das pessoas que cá estão, que estão em situação que foram permitidas entrar e vivem a 30 dentro de uma casa. Isto não é Qual o limite aceitável, que não é? Chega propõe? Verão no projeto de lei. Há um limite por 10 metros quadrados, que é um limite de outras legislações, e depois com uma adaptação à tipologia de cada edifício. Mas há um limite de 10 metros quadrados, de uma pessoa por 10 metros quadrados. Eu gostava. Deixa-me só esclarecer uma coisa, a ver se eu percebi bem. O Governo vai apresentar um programa, um plano, que o André Ventura considera que é uma aproximação ao Chega. Certo. Mas se não tiver uma medida, a medida que falou agora, chumbou esse plano, apesar de ser uma aproximação ao Não disse Chega. que chumbava a medida, disse que esta é uma condição para termos um grupo de trabalho que crie uma maioria para aprovar estas medidas. Não é o mesmo dizer que vamos chumbar. Agora, se o Governo está a fazer esta aproximação, pode fazer a outra também. E a outra é isto. É tão importante para as pessoas que quem venha tenha visto trabalho. Ainda agora vimos o que aconteceu em Fátima, também não passou muito na televisão, mas pelo menos passou nas nossas redes sociais. Mais uma rixa que acaba em mortes de forma absolutamente incontrolável. Nós temos que controlar as entradas neste país, temos que controlar que quem vem venha para trabalhar e com o regime de trabalho e temos que limitar o apoio, o acesso aos apoios sociais. Se isto for feito, temos condições para uma grande maioria de apoio a este regime. O Governo Então não qual é que é a acrescentar condição aquela proposta que ainda agora referiu. Bom, temos condições para aprová-lo. Temos então condições para aprová-lo. Se não acrescentar. Se acrescentar, Se não acrescentar. Se não O que é que acrescentar. faz se não Se acrescentar? não acrescentar, está a ser imprudente, porque o líder da oposição está-lhe a dizer, não é? Deixa-me só